toda a adoração. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Deus seja louvado por esse dia, por esse culto, por vocês terem saído da sua casa, vindo até esse lugar chamado Casa de Oração. É sempre a honra e a alegria para nós estarmos aqui, cooperando em comunhão com os irmãos. Livro de Lucas, capítulo 5. Temos mais um dia abençoado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora estamos aqui para ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. História bem conhecida. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Pedro, Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco Da terra. Frisa bem isso aí, que é o principal que eu vou pregar na mensagem de hoje. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faza-te do mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhes disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vou repetir esse versículo, que é a peça-chave da mensagem de hoje. Versículo 3, parte C. Então, assentando-se, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Fala conosco mais uma vez, a tua palavra está aqui exposta, Senhor. Falando aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que diminuamos para que o Senhor cresça, desaparecemos para que o Senhor apareça. Fala conosco, eu preciso ouvir também a tua voz, ser alimentado por ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra eu estava lendo hoje em casa. Eu sei que você já ouviu por diversas vezes essa história, essa mensagem, mas essa mensagem vai falar acerca da pesca maravilhosa. Jesus estava na areia, na praia, junto com a multidão, e ele vendo o alvoroço dos discípulos entrando no mar para pescar. E era de costume cotidianamente fazer isso, porque aqueles pescadores não pescavam por simplesmente distrair a sua mente ou por hobby. Eles eram pescador porque dependia da pesca. Era a sua profissão. Pedro era pescador já de muitos anos, de muita experiência, porque ele sobrevivia da pesca. E Jesus, ensinando o povo, viu tudo isso acontecer com Pedro, Tiago, João, mais alguns amigos, todos pescadores que sobrevivem da pesca para trazer alimento para a sua casa.
Todos sabem, conhecem de cor e salteado essa palavra. Mas o que me chama a atenção é que isso tudo se resume em uma só palavra: obediência. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre isso, obediência. Você pode pegar do Gênesis Apocalipse, você vai ver que o resumo de toda a leitura bíblica, de toda a história, se não houver obediência, não há milagres. E aqueles discípulos, como de costume, toda noite saía para pescar, porque dependia da pesca para sobreviver. Era o ganha-pão de Pedro e de seus companheiros que ali pescavam. Então eles entendiam de mar, entendiam de embarcação, eles sabiam o horário exato para pegar peixe, já conhecia o mar da Galileia, eles sabiam qual era o horário, aonde jogar, porque eles faziam isso não era só uma vez por semana, era todo dia, era a sua profissão. Uma coisa é pegar a gente aqui e um dia tirar para pescar. A gente vai tirar como hobby, para distrair a nossa mente, ou para passar um final de semana com a nossa família, ou com os amigos, vamos ali pescar. Mas nós não somos pescadores, porque nós não sobrevivemos da pesca. Outra coisa é falar com quem sobrevive disso. Então está acostumado a enfrentar tempestade, passar por situações constrangedoras, sem saber se vai voltar para casa. Se você conversar com qualquer pescador, corre risco como as demais profissões, é arriscado. E Pedro foi passar mais uma noite fora de casa, correndo risco, sem saber se, na expectativa, melhor dizendo, que ia voltar para sua casa com um barco cheio de peixe, porque nenhum pescador vai na dúvida: será que hoje eu vou voltar para casa com peixe? Será que eu vou fazer dinheiro? Não, eles vão na convicção de que vai ganhar alguma coisa, porque é a profissão. Transformar peixe em dinheiro para sustento da sua casa, da sua família. Mas o que eu quero dizer é que esse dia não foi bom para Pedro. Esse dia não foi uma pesca maravilhosa para Pedro. O interessante da palavra é que o Senhor está na areia, vendo tudo acontecer. Pedro pega seu barco, junto com seus amigos pescadores, enfrentando o mar bravio, se distancia da terra, porque não tem como pegar peixe no raso. Os maiores peixes estão nas águas profundas. É Deus. Aleluia, Jesus. Então começa essa introdução dizendo que foi necessária, a primeira iniciativa de Pedro foi tirar o barco da terra. Meu Deus, glória a Deus. Porque se ele ficasse no raso, pegaria peixes pequenos. E peixe pequeno é barato, não tem muito lucro. Ele precisaria ir para águas profundas para pegar grandes peixes. E quanto maior o peixe, mais peso, mais faz dinheiro. Quanto mais profundo, mais arriscado, mais valioso fica o peixe. Por isso que você chega no mercado de peixe para comprar peixe, você vê peixe de várias qualidades e vários preços. Peixe mais raro é o de maior valor. Peixe que se arrisca em alto mar.
E é exatamente isso que Pedro fez. Vamos para mais uma luta. Mais uma luta. Vamos enfrentar o mar. Vamos pescar. Eu estou falando de alguém que está acostumado. Meu Deus. Estou falando de alguém que é profissional na área. Esse é o nosso... Não é amador. Estou falando de pescador. Estou falando de um homem conhecido por pesca. A autoconfiança dele estava lá em cima. Acostumado a voltar para casa com a rede cheia, o barco cheio. Mas tem momento que Deus deixa a gente passar sufoco. Deus. Aleluia, Jesus. Eu vim pregar hoje tudo na contramão, que nem toda pesca vai ser maravilhosa. Meu Pai. Graças a Deus. Nem todo dia o mar está para peixe. É Jesus. Não é desconstruindo, nem desfazendo o que muitos falam, mas a gente tem que parar dessa invenção, dessas mensagens, que a gente só pega a palavra aonde o barco estava cheio, aonde Deus fez o milagre. Mas primeiro, a gente tem que entender que para o barco ficar cheio, primeiro Deus me deixa ficar vazio. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Para quem está com o nariz empinado, baixa a bola. Para quem está acostumado a lucrar, acha que não depende de Deus para nada, e que é profissional na área pastoral dele, entender que para onde ele ir, se Deus não estiver na frente dele, ele não pega nada, Meu Deus. ele não arranja nada, É Deus. ele não faz nada, Nosso guia. ele não ganha nada. Você não tem nem direito de respirar. Esse fôlego é Deus que dá por misericórdia. Deus. Aleluia. Então não coloque a tua confiança lá em cima e menosprezando o Espírito de Deus que há dentro de você, que está fazendo tudo isso acontecer. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Eu imagino a autoconfiança de Pedro, acostumado sempre, peixe, todo dia, fazendo dinheiro. A autoconfiança tem derrubado muitos cristãos. Vou repetir. A autoconfiança tem levado muitos cristãos para o inferno. Porque a autoconfiança nada mais é confiar na minha intelectualidade, no meu profissionalismo e achar que eu não dependo de Deus para nada. Aleluia, Jesus. A autoconfiança faz a gente confiar no nosso braço, na nossa habilidade, na nossa experiência. Aleluia, Jesus. E aí Jesus só observando, não chama ele para o barco, não coloca Jesus na frente, e por causa da sua habilidade vai pescar, achando que vai retornar para casa com peixe sem precisar de novo. Glória a Deus. E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é do teu jeito, da tua maneira, você bater o pé e dizer, eu vou, eu faço. Não dependo de ninguém, nem de Jesus para fazer nada. Quem é nós? Quem é você? Se Deus tirar um pouquinho do oxigênio, você morre. E as pessoas estão achando demais. É muito holofote, é muito aparecer. E Jesus está onde em tudo isso? A autoconfiança, repito,
tem levado muitos cristãos para o inferno. Achar que não depende mais de nada, de ninguém para nada. Eu faço e ninguém vai me impedir. Nós somos teimosos. Quando queremos algo, tem que ser daquele jeito. Quando queremos algo, tem que ser dessa maneira. E as pessoas têm quebrado a cara, mas não têm aprendido. Quando você quebra a cara depois, vê que aquilo tudo que aconteceu com você foi uma lição de Deus para você melhorar. E você reconhecer é uma coisa de Deus. O problema está em você quebrar a cara várias vezes, na mesma situação, para Jesus te mostrando que não é dessa forma que você tem que agir e continua. Tomando impulso próprio. Não adianta, irmão, a gente maquiar as coisas. Às vezes Deus aperta, Deus imprensa, porque Ele quer te melhorar. E áreas que você tem errado, para não errar mais. Mas o problema é que nesse aperto, nessa imprensa, nessa perdas, nessas feridas que o próprio Senhor permite, dificilmente a gente, com a nossa cabeça que dura, não conseguimos querer aprender. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quem não quer aprender, acha que o defeito está nos outros, não nele. Pedrão precisou aprender isso. Passou a noite toda, apanhou nada, cerado, arriscando a vida em alto mar, sem saber se vai poder conseguir voltar para casa. Mas a vida ensina. A vida ensina. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Deus vivo. Você também precisa. Deus permita você ir para o inferno igual fez para o nosso irmão, para poder a gente aprender alguma coisa? Você quer dar uma passadinha lá? Para entender que você tem que chegar mais perto dele e tem que se afastar cada vez mais. Porque tem pessoas que acham que está perto de Jesus, mas Jesus está falando, você está distante, meu filho. Mesmo estando na minha casa, está distante da minha presença. Aleluia. Glória a Deus. E o Pedrão lá, todo empolgado, achando que ia voltar para casa, farto. Mas chega o dia que o Senhor resolveu ensinar Pedro. Passou a madrugada toda, nada apanhou. Imagina a frustração desse homem. A Bíblia não diz, mas eu tento imaginar Pedro, para que eu saí de casa? Poderia ter ficado no meu lar, junto com a minha família. Corri risco, não pagamos nada. O que vamos fazer? Vale lembrar que nem todo dia a gente é sorrisos. Nem todo dia a gente está no auge. Nem todo dia a gente conquista. Oh Deus maravilhoso. Tem dia que a gente chora. Glória a Deus. Tem dias que a única coisa é só gemer. Tem dias que é sofrimento mesmo. Aleluia. E quando você pensa que vai melhorar, aperta ainda mais ainda. Quando você pensa que vai folgar a situação, Deus permite pessoas que cruzam o teu caminho para te humilhar, para te pisar mais ainda.
Mas não se renda, não se dobre. Aleluia, Jesus. A nossa vida com Cristo é assim. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Mas independente do resultado, se é favorável ou não, nós temos que dar glória a Deus. Independente do que Deus vai fazer na nossa vida, se for da nossa vontade, do nosso agrado, o que resta é adorar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então para de ser mediatista, para de ser murmurador, dá glória a Deus, se alegrar, aleluia, aplaudir, glorificar a Deus, só em bonança, só quando as coisas estão fluindo, mesmo na perca, mesmo dolorido, mesmo machucado, mesmo ferido, não pare de adorar o nome de Jesus, porque ainda que perde aqui, mas vai ganhar lá. Oh, glória! Glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Tu estás confusa por causa de quê? Tu achaste que quando levantou a mão para aceitar Jesus, ia ser só lucro, ia ser só bonança, ia só ganhar. Tem glórias que a gente perde, mas é perdendo que a gente ganha lá na frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. O que importa não é parar. O que importa não é retroceder. Glória a Deus. A situação não está fácil, ainda vai piorar mais. Fala, Senhor. Eu não posso aqui maquiar as coisas, esconder algo que a própria palavra diz, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A volta de Cristo está perto, e quanto mais se aproxima, mais o funil fica estreito, mais a porta fica apertada. Aleluia. Mas não para, Glória a Deus. não desista. Mostra para Satanás que o Deus que você serve não é pequeno. Glória a Deus. Mostra para os teus inimigos que o Deus que você serve é grande e poderoso, poderoso. Glória a Deus. Aí Pedro passa a madrugada, clareia e nada de pegar o peixe, eu vou embora. Pedro, Tiago, João frustrados, decepcionados, porque saiu tudo fora do planejamento deles, o que eles imaginaram. Aleluia. E a gente tem que entender, irmãos, Glória a Deus. que nós dependemos do Senhor para tudo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ainda que o resultado não for Oh, bom, Deus maravilhoso. Aleluia. volta para areia, para a praia. Vamos guardar as redes. Vamos lavar. Decepcionados, ofegantes, cansativo, porque é um trabalho que cansa. Imagino eles com as forças esgotadas e dizendo um para o outro: não deu certo. Frustramos. Não deu certo para o diabo. Eita Jesus. Não deu certo para os demônios. Glória,
Porque você vai permanecer de pé. Graças a Deus. Aleluia. Eu vou repetir para o glória sair mais gostoso da tua boca. Aleluia. Glória a Jesus. Deus Não santo. deu certo para o diabo, porque você vai permanecer de pé. Maravilha. Aleluia. Você não depende de resultados favoráveis. Ei. Você não precisa que a porta esteja sempre aberta. O importante é você permanecer de pé, confiando no Deus que você serve. Porque aonde o nome do teu nome está escrito, o diabo não tem poder de apagar. Glória a Deus. Oh, glória. Perca amigos. Perca emprego. Perca carro, casa. Perca até o teu dinheiro. Mas jamais perca Jesus. Aleluia. Eu vou repetir. Glória. Jamais perca Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A prova pode estar grande, mas não perca Jesus. Não perca Jesus. Ainda que as suas forças tenham se esgotado, mas continua. Faz o que houver, passa o que tiver que passar. Não abandone Jesus. Por causa de ninguém. Ninguém. Decepções vão vir, pedradas vão vir, mágoas vão vir. De quem menos você espera vai ser decepcionado. Às vezes pessoa até próxima do teu sangue. Mas não perca Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu imagino Pedro, Tiago, João lavando a rede, guardando e pensando: tivemos uma pescaria frustrada. Agora é só descansar para poder a outra madrugada a gente cair dentro do mar de novo. Talvez, quem saiba, a outra madrugada a gente pegue alguma coisa. Porque se não tem peixe de madrugada, a glória que está clareando não vai ter. Vamos guardar, vamos descansar. E vida que segue. Não bote ponto final na sua história onde Deus colocou uma vírgula. Meu Deus. A história não acabou. Tem esperança, vai acontecer. Glória a Deus. O dia que você descansar nele, confiar nele, ele vai fazer. Ele está permitindo tudo isso para poder você ensinar você a ter paciência, a esperar, a confiar nele. Aleluia, Deus. Eles simplesmente tiveram uma autoconfiança. Profissionais, pescadores de nome. Todo mundo conhecia pescador Pedro. Mas teve o dia que Jesus permitiu ensinar eles que a autoconfiança não leva a gente a lugar nenhum. Você pode ser profissional na sua área onde você trabalha, mas todas essas habilidades que você tem não é de você, é Deus que te dá. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. E que se você não reconhecer isso, você só se frustra. Por mais que você tenha 30 anos de profissionalismo, por mais que você pode ter 40, 50 anos trabalhando nessa
Mas você não sabe tudo. Todo dia você vai estar sendo ensinado. Todo dia uma coisa nova, uma experiência nova. Prova disso, vou pegar um exemplo. Tiago Nalcinar, mexe com madeira, profissional na área. Mas pergunta a ele se ele cada dia, todo dia, ele não está aprendendo algo. Na experiência que ele tenha, tem sempre ferramentas novas que ele tem que se atualizar. Ele nunca vai saber mexer com madeira 100%. E eu poderia pegar inúmeros exemplos de várias pessoas aqui que trabalham em várias áreas. Então a nossa com autoconfiança nunca pode estar lá em cima e achar que nós não dependemos de Deus para nada. Voltar para o mar, frustrados, decepcionados, o questionamento dentro do barco, pegamos nada, vamos voltar para casa puro. E como é que eu vou levar um pão para minha casa, para o meu mantimento, para minha família, se eu sobrevivo disso? Jesus estava querendo ensinar aqui. Quando viram eles lavando a rede, guardando, decepcionados, achando que estava tudo perdido, Jesus olha para eles, pede o barco deles emprestado, vamos voltar no alto mar. Agora imagina a confusão, irmãos, de Pedro. O que, Senhor? Voltar para o mar depois de passar a noite toda sem pegar nada. Meu corpo está desgastado. Estou fraco. Passamos a noite toda correndo risco, perigos. Quase que o barco afunda por causa das ondas, tempestade. E o Senhor me fala para mim voltar para o mesmo lugar onde não tinha peixe. Agora clareou e é impossível. Os pescadores já sabiam que ali era impossível ter peixe. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro olhou para Jesus e falou: sobre a tua palavra, Glória! Meu Deus. Glória a Deus. eu saí a noite. Obrigado. Aleluia. Adoramos, Pai. Glória a Deus. Graças te damos. Sobre a tua palavra, Glória a eu Deus. vou voltar. É, Deus. Aleluia. Aonde eu fui decepcionado, Aleluia. eu serei honrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Após Pedro, Tiago, João ter feito a manutenção diária que ele, após a pescaria, todos os pescadores têm que fazer a manutenção, ver se a rede não está rasgada. Volta Pedro, Tiago, mas com Jesus no barco. Glória! E outra, agora eles estão mais mansos, mais humildes. Porque eles viram que o seu profissionalismo, o seu nome, tem alguém maior do que Pedro, do que Tiago e João. Eles achavam que entendia de peixe. Eles achavam que entendia de rede, de mar. Mas não tem ninguém melhor do que eles, que entende tanto de peixe, do que o próprio criador do peixe. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para confundir a mente, a cabeça de Pedro e os pescadores, vamos voltar para o mesmo mar.
Forte, O Jesus. Senhor poderia falar, ó, tem um outro mar ali perto. Ali tinha, naquela região tinha vários. E já que você se frustrou aqui, então vamos para lá. Não. Eu vou usar a mesma ferramenta que deu errado. Na tua mão deu errado. Aleluia. Mas na minha mão vai dar certo. Glória. Eu vou repetir. Na tua mão a ferramenta pode ter dado errado. Mas na mão de Jesus a ferramenta vai dar certo. Tem ferramenta de Deus aqui hoje? Não tem ferramenta de Deus aqui hoje que Deus pode usar você? Pode. Se tiver ferramenta aqui, abre a boca da glória a Deus, porque Deus está preparado para usar as ferramentas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Na mão de Deus não dá nada errado. Na nossa mão pode dar errado, nós somos falhos, homens de carnes. Ainda mais quando achamos que somos importantes, aí que as coisas dão errado. Aí que não flui nada. Quando a gente fala, se eu pegasse o microfone hoje, estava com a palavra quente, estava com a mensagem na boca, se me desse a oportunidade para cantar aquele hino, não ia fluir nada, porque é você que quer. Aí quando o dia que você entra na igreja, tomara que o presbítero nem me enxerga. Tomara que o urbano que está dando dirigindo o culto nem me vê. É aí que o microfone vai parar na tua mão. Porque quando você não tem, ele tem. Quando você não pode, ele pode. Quando você acha que ele não é, aí ele fala, eu sou na tua vida e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora o dia que você achar que vai pegar o microfone e vai arrebentar, não vai arrebentar nada. Agora, quando chegar aqui com humilde, no sapatinho, Jesus, tomara que hoje não, hoje eu estou precisando só ouvir, aí Deus te faz falar. O dia que você acha, agora eu quero falar, é aí que Deus faz você sentar para ouvir. Porque quem usa é Ele. Aleluia. Quem usa é Ele. Aleluia. Aqui ninguém arrebenta nada. Glória a Deus. Aqui ninguém faz nada se do alto não descer poder, irmão. Aleluia. Pai. Se Deus não revelar aqui para mim, eu só vou fazer movimento. Mas se Deus estiver na minha vida, na sua vida, Glória a Deus. com poucas palavras simples, mas verdadeiras, Usa o teu servo. Deus é capaz de mover céus e terra. Palavra face da carraia. Oh, Espírito Santo, usa minha boca para te dizer: não tenha autoconfiança em si mesmo. Deposita toda a confiança em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia. Porque quando a tua confiança está em Deus, dá certo. Eu creio, Pai. É, meu Deus da minha alma. Aí volta para o mar. É Deus. Frustrados, decepcionados, mas sabendo que agora foi a palavra do Senhor. Sobre a tua palavra. Oh, glória a Deus. Agora são dirigidos por Deus. Deus é forte. Aleluia. Bom. Sem força, debilitados, porque a pesca foi frustrante. Sabe aquele dia que você está mastigado, irmão? Só um bagaço. Aleluia. Meus irmãos, sabe aquele dia que você chega aqui só Jesus? Meu Deus. Eu não quero falar, não quero nada, só quero ficar no meu cantinho. É que Deus te usa. A sua ferida vai curar a ferida de outros.
de você. Você vai contar o teu próprio testemunho. É por isso que você está ferida. É por isso que você está passando o que está passando. Para lá na frente você contar. Eu passei, eu posso falar agora. Porque agora eu vivi. Então tenho bagagem para contar. Glória a Deus. Como Pedro, Tiago e João poderia contar de algo que não vivenciou, que não viveu? Como eles poderiam contar de uma pesca que foi frustrada se toda vez que vinha com um barco cheio de peixe? Até para ele valorizar mais a área que ele trabalha, que ele sempre depende de Deus. E que se Deus não estiver no barco, nada funciona. Meu Deus. O problema é que a gente está muito terreno. A gente vive muito nessa terra para a terra, pensando na terra, querendo usufruir da terra. E Deus quer levar a gente para águas profundas. O problema é bem maior que isso, no raso mesmo. E Deus está dizendo: tira o barco da terra. Aleluia. Eu vou melhorar e vou aplicar aqui, para você melhorar o teu glória. Tira o teu barco da terra. O que quer dizer isso, missionário missionário Ramon? Tira a tua mente da terra, teu coração da terra, teu pensamento da terra e vai para as águas profundas. Cada poço vai para a profundidade. Sai do comodismo, do conforto, descruza o braço, vai para a guerra. Aleluia. Vai para o campo de batalha, sai da terra. Aleluia. Você vive na terra, mas a tua cabeça não pode estar na terra. Aleluia, E Jesus. o que tem mais de crente, ser humano, é vivendo para a terra. Quero possuir, quero enriquecer, quero ter. E Deus fala: eu quero que você seja. Não é sobre ter, é sobre ser. Você não precisa de muito. Você precisa de Deus. Graças a Porque Deus. com Deus você tem muito e você tem tudo. Aleluia. Deus é teu tudo. Conheço pessoa que um salário consegue sobreviver e quem ganha 10 gasta os 10 salários em 15 dias. Conheço um empresário que ele fica falando: Ramon, não sei como é que não ganha dinheiro, não rende. Não é fiel. Não é crente, não tem Jesus. Maldito é o homem que gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Da mesma forma que o diabo dá com uma, tira com as duas. Mas vale um salário na presença do Senhor para ir para o céu do que com 10 para o Glória a inferno. Deus. Graças a Deus. Não que você não possa ter. Não que você não possa melhorar de vida e seja pecado você ganhar 10 para ganhar 20, quanto quiser. Mas tem que ser fiel. Se não é fiel no pouco, vai ser no muito. Aleluia. A autoconfiança deles estava lá em cima. Glória a Deus. Jesus sabia o que estava acontecendo. Aleluia. Talvez você possa dizer que Deus é maldoso, né? Obrigado. Que Deus é maldoso permitir que os homens enfrentem um alto mar, passam a madrugada toda, não pega nada e tem ainda que voltar, gente. Que maldade! Não é maldade não, irmãos. É um perigo ter autoconfiança. Confiar em si próprio é uma maldição, irmãos. Glória a Deus. É coisa do diabo. É sempre Jesus na frente. Em tudo que você colocar, tem que estar, Jesus tem que estar presente nos seus planos, nos seus projetos. Meu Deus. Meu Deus. Você bota na mão de todo mundo e depois que você vê que por irmão que você colocou deu errado,
falamos isso lá no café, né? No Amorante. A gente não entende por que as pessoas vai primeiro por recurso humano, depois pede Deus. Quando é primeiro Deus, depois eu vou por recurso humano. Primeiro eu vou pedir Jesus para me curar. É Deus. E se ele não fizer, sinal que é para usar os médicos. Depois eu vou para o exame, eu vou por remédio. Mas tem gente que prefere botar na mão de médico. Tomar milhares de comprimidos. E depois que vê nada desse comprimido, desse médico que funcionou. Ah, Jesus, faz igual a mulher do fluxo de sangue. Depois que gastou todo o seu dinheiro, agora eu vou para os pés de Jesus. Ó, poderoso. Deus, não podia ser ao contrário. Primeiro coloca na mão de Deus, irmãos. As coisas não têm dado errado pra gente, porque a gente coloca na mão de pastor. A gente coloca primeiro na mão de advogado, do juiz, do médico. O que ele falar está falado, mas não coloca na mão de Deus. Aleluia, Jesus. E a gente fala, está tudo na mão de Deus. Mentira, hipócrita. Mentiroso, hipócrita. Deus. Se você colocasse na mão de Deus, você primeiro pediria a Ele, consideraria Ele primeiro, depois sim. Mas primeiro a gente roda o mundo atrás de solução para quem não pode dar a solução. E depois eu procuro Jesus. Ah, é? Quando não tinha mais nada para os pescadores fazer, tiveram que obedecer, obedece, continua com o barco vazio. É Jesus. Vou acelerar porque o tempo já se foi. Meu Deus do céu. Denilson mexeu no relógio ali. Impossível. Pô, a Marta que mexeu nos bombeiros ali, não estou vigiando. Mas voltando para a mensagem. Eles precisariam entender que se Jesus não tiver um barco na direção, não acontece nada. Glória a Deus. Se Deus não estiver na tua boca quando você louva, o louvor não vai fluir. Se Deus não usar a tua boca, sua pregação será frustrante. Se Deus não usar você na oração, não tiver unção, não tiver verdade, será só um enxame, só palavras vazias. Não chegará nem no teto. Mas se tiver verdade, unção de Deus na vida, Ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. mesmo falando meia dúzia de palavras, já é o suficiente para levantar Jesus do trono e dizer: epa! Tem alguém ali na divina promessa que está me adorando diferente. Glória. Aleluia, Jesus. Glória. No meio de uma sociedade corrompida, falida, hipócrita, mentirosa, tem um mar Aleluia. na Serra do Frade que está me chamando a atenção diferente. Glória a Deus. Levante que a merece. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jogue a rede, Pedro. Mas, Senhor, é aqui mesmo que eu jogo. Jogue a rede. Obedeça. Ó Deus, poderoso. Milagre não se explica. O dia que se explicar não é milagre. Milagre não tem explicação. Milagre é milagre. Obrigado, Senhor. No mesmo mar, Aleluia, Deus. Deus usou as mesmas ferramentas, os mesmos pescadores, para fazer um milagre diferente. Quando suspenderam a rede, começaram a puxar. Começaram a ver peso. Eu fico tentando, imaginando a cena. Não é possível. O que houve aqui? Esse horário não era para dar peixe aqui. É impossível ter peixe esse horário. A palavra de Deus. Glória a Deus. Mas Jesus é o dono do cardume. Glória a Deus. Oh, Jesus amado, eu estou sentindo uma presença, irmão.
Estou sentindo uma presença, não é fala minha não, mas eu estou sentindo Deus aqui. Glória! Santo Deus! Para te dizer que você não vai sair frustrado. Aleluia, Jesus. Eu creio em Deus. Você não vai continuar mais sendo decepcionado, sendo encurralado, sendo chicoteado pelos outros, falando, cadê teu Deus? Que miséria de Deus é essa que você serve, que a tua vida não muda, não anda, não cresce, não desenvolve, nada melhor para você. Eu no mundo estou prosperando mais do que você que é crente. Essas mesmas bocas que falam isso, amanhã vai ter que falar, realmente é Deus na tua vida, irmão. Glória a Deus! Realmente Deus é com você, varoa. Eu quero esse Jesus que você serve, está perto. Glória a Deus! Está perto disso acontecer, hein? Glória a Deus! Mantenha a posição firme. Puxar a rede. Quando vir o cardume, um monte dos peixes, ficar espantado, não é possível. E a Bíblia vai dizer que foram tantos peixes, tanta quantidade de peixe, tiveram que pegar o barco do vizinho que estava próximo, os companheiros, emprestado, para dividir as quantidades de peixe. Que a Bíblia vai dizer que o peixe, era tanta quantidade de peixe que o barco quase foi a pique. E aqui eu fecho a mensagem. Que foi tanta fartura, foi tanto peixe. A palavra de Deus não diz, mas eu imagino na minha mente, conjecturo, que eles devem ter pegado mais peixe, mais quantidade de peixe do que todas as vezes que ele pescou na sua vida. De todos os anos que ele pescou, ele nunca pescou tanto peixe como naquele dia. Que foi necessário outro barco é maravilhoso! para colocar os peixes. Glória a Deus! E aqui eu abro o parente, Deus nunca vai te dar bênção sem que você não compartilhe com alguém. Deus! Vai ser tão grande o milagre. Não sei se você recebe, mas eu recebo do teu lugar. Glória a Deus! Eu profetizo, quem tem pouca fé, levanta uma mão. Vai. Glória a Deus! Eu estou batendo. Aleluia! Mas quem tem muita fé, levanta logo as duas. Eu profetizo que será uma multiplicação tão grande na tua vida. Deus vai multiplicar tudo na tua vida, que você vai ter que pedir o teu vizinho barco emprestado, porque vai ser grande a tua vitória. E você vai compartilhar com os outros, com os outros. Aleluia! Porque Deus não dá nada pequeno para ninguém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Agradeço. Quando vai vir, irmão, vai vir com fartura. É por isso que você está passando o que está passando. É por isso que você não está entendendo nada. É Deus te moendo. É Deus te imprensando. É no imprensado azeitona que sai o melhor azeite. Glória a Deus! É moendo mesmo. É no moinho que sai o melhor café. É isso mesmo, é sendo triturado, um bagaço. Mas quando Deus te honrar, vai dar para você, para os teus vizinhos, para a tua família, para o teu amigo, uma multiplicação da vida, da tua vida, e todos vão ver que Deus é na tua vida e que vale a pena servir ao Deus que você serve. Aleluia! Deus, aleluia. Glória a Deus! Mas por favor, Muita glória! observe se a rede não está furada. Porque rede furada vaza. Oh, aleluia, Deus tremendo, rede furada vaza. Então faz uma manutenção na sua rede, para quando Deus mandar não vazar. Glória! O teu milagre vir por inteiro, não pela metade. Não pode ter ruptura, não pode ter abertura.
Reveja a tua rede. Aleluia, Jesus. Jogar rede é com você. Mandar peixe é com Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir, jogar rede é com você. Aleluia, Jesus. Agora mandar peixe é com Deus. Aleluia. Orar é com você, milagre é com Deus. Abrir a boca é com você, irmão. Botar as palavras certas é com Deus. Aleluia. Abre a boca que eu te encherei, diz o Senhor. Mas eu tenho muita vergonha, eu tremo, eu sou como vou lá na frente falar. Aleluia. Bota esse capeta da vergonha, da timidez. Aleluia. Do branco na mente, que quando você vem com a palavra toda pronta, mas quando pega no microfone, parece que as palavras sobem tudinho. Fica nervoso, você fala, manda embora, irmão, porque Deus vai te usar na palavra, na oração. E você será uma ferramenta poderosa. Quem acredita nisso, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui, irmão. Feche seus olhos. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar. Glória. A pesca não vai ser frustrante. Parece que está tudo desmoronando na tua cabeça. Não vai dar certo, não vai conseguir. Vai vir história de vitória para a tua vida. Vai vir algo novo para você. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus. Tem alguém que está sentindo alguma dor, irmãos? A presença do Espírito. Vem cá na frente que vão.